O livro O Meu Filho Era Autista conta a história de Nicolas, um menino que aprendeu a conviver nos dois mundos. O autismo é um assunto pouco comentado. Por isso, a Anitta, que é mãe do Nicolas, resolveu escrever um livro para contar um pouco da experiência da rotina de uma família que tem um autista. Eu pude expressar no livro tudo o que eu gostaria sobre a nossa experiência em casa, enquanto família, né? Tive que buscar mais conhecimento, já tinha buscado mais conhecimento na época que nós descobrimos que o Nicolas era autista, então foi uma experiência incrível, acho que eu vou levar isso para mim para a vida inteira. O autismo infantil é um transtorno do desenvolvimento e se manifesta antes dos 3 anos de idade. Porém, a identificação da doença é muito difícil por não ser um assunto muito falado. Então, desde pequeno, o Nicolas, ela já começou a notar algumas características no Nicolas que fizessem com que ela pensasse que de repente poderia haver alguma coisa errada. Então, a partir daí a gente começou a pesquisar, começamos a levar alguns médicos. No princípio, os especialistas diziam que estava tudo normal, mas a gente começou a ler, pesquisar. Uma das hipóteses que nos ocorreu era o autismo. Começamos a recorrer a literaturas e a estudos feitos nos Estados Unidos, onde o autismo ele já é um pouco mais divulgado, estudado, tá? Então, dessa forma, a gente começou a correr atrás de alguns métodos e que pudesse ajudá-lo dentro de casa. Apoiar o autista e acreditar que ele pode viver em 2 mundos é fundamental, de acordo com a escritora Anitta Brito. E em seu livro, ela conta como fez para ajudar Nicolas a voltar a falar e a expressar os seus sentimentos. Ele era aquele autista clássico, ele não se comunicava, não falava, ele começou a falar bem pouquinho, depois parou. Aí, com 3 anos e 8 meses, ele teve uma doença chamada púrpura. Aí ele parou de falar de vez, né? Ele só se balançava, chorava, ria, gargalhava. E nós fomos tentando com muita calma, muita perseverança trazê-lo de volta, porque ele simplesmente se isolou do mundo completamente, virou um ostracismo. E por isso que chama era autista. Ele continua autista, porém ele consegue se comunicar com os 2 mundos, o mundo dele de imaginação, né, e com o nosso. Quando é requisitado, ele está sempre perto da gente, ele diz eu te amo, ele faz perguntas. Hoje em dia, ele está presente no nosso mundo. Ela ficava querendo que eu falasse com ela, ela ficava falando, anda Nicolas, fala comigo, e eu continuava quieto, e aí ela disse que ela me levou num carrossel, aí eu ficava sorrindo e aí eu voltei a falar. Para Guilherme, irmão de Nicolas, conviver com ele é uma experiência nova a cada dia. Com ótimo relacionamento, os 2 aprenderam a se adaptar com as diferenças. Foi bem difícil no começo eu me adaptar com ele, porque eu não entendia algumas coisas que ele podia fazer e eu não. Só que depois a minha mãe foi me explicando como que a cabeça dele funcionava mais ou menos, e eu fui conseguindo me adaptar com ele aos poucos. Neste 25 de janeiro de 2012, nós encerramos esta edição com uma homenagem mais do que especial para a cidade que não para nunca. Parabéns, São Paulo, pelos seus 458 anos. O TJ Alfa fica por aqui, uma boa noite e até amanhã.